tudo bem? Vamos falar hoje sobre as doenças e os processos de cura na visão do Espiritismo. Mas antes vamos fazer a nossa preparação. Já vamos reservando um copo d'água para que no final da preleção a gente possa pedir a fluidificação desse copo d'água que será utilizado no nosso tratamento. Então vamos fazendo a nossa interiorização, fazendo a ligação mental com o nosso anjo da guarda, esse companheiro de todas as horas, que certamente contribuiu para que estivéssemos aqui reunidos neste momento. De braços dados com o nosso mentor espiritual, elevamos o pensamento até Maria de Nazaré, rogando a presença de Mãe Maria, trazendo o seu amor de mãe, o seu acalento e a sua esperança. Maria, sê conosco, ilumina os nossos corações, ilumina as nossas mentes para o bem. Diante de Maria de Nazaré, nós elevamos o pensamento até seu Filho amado, o nosso Mestre, Jesus, modelo e guia da humanidade. Jesus que nos trouxe a lei do amor, o perdão e a convivência para com os nossos semelhantes. Vamos agora elevando o pensamento até Deus, o nosso Pai, proferindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os processos de doença na visão do Espiritismo, né? Doenças e as causas, e também o processo de reforma íntima como cura definitiva. Dentro da visão espírita, nós aceitamos a ciência, e por isso que o Espiritismo é uma doutrina evolucionista, porque todo novo achado científico é incorporado também à doutrina espírita. Então os processos da doença, segundo a própria ciência, né, existem várias causas cientificamente comprovadas, né, do porquê que nós adoecemos. Uma delas é em relação às nossas defesas do corpo físico, né, nossa linha de defesa, né, nossos guardas microscópicos, o chamado sistema imune. Quando o nosso sistema imune está saudável, né, forte, né, nossas defesas também elas estão atentas, né? Então fica mais difícil a gente adoecer. E ao contrário, quando acontece alguma coisa conosco, né, que possa deprimir o sistema imune, né, ou que o sistema imune não conhece ainda esse inimigo invisível, né, aí sim nós podemos ficar cometidos por várias doenças. Foi o que aconteceu com a pandemia, né? O vírus, o Covid-19, até então nosso sistema de defesa não conhecia a necessidade de fazer uma vacina para prevenir infecções mais graves, né, hospitalizações mais graves. Né? Até a vacina de reforço, né, para que o nosso sistema imune ficasse conhecendo o vírus antes de nos atacar, né, através das suas células de memória. Então isso o Espiritismo não refuta, isso continua. Né? A diferença é que o Espírito fala da imunidade espiritual, né? O Espiritismo fala da imunidade espiritual, que é aquela que nós adquirimos através da oração, da boa palavra, do bom pensamento. Né? Isso é uma vacina para o nosso espírito. Né? Outros medicamentos mais fortes, como o perdão, eles fazem parte também dessa imunidade espiritual. Né? É um remédio amargo para todos nós, mas ele é necessário para a nossa saúde mental e espiritual. Há outras causas de doenças, é o próprio envelhecimento da máquina física. Né? A partir do momento que a idade vai passando, nossas defesas elas vão diminuindo. Né? E é por isso mesmo que os próprios governos, quando foi feito o início da vacinação contra a Covid-19, né, privilegiou os grupos de risco, né, as pessoas com mais idade, né, de elevada idade, e também, de alguma forma, com o sistema imune deprimido. Isso também se dá. Uma terceira causa que ainda é discutida pela ciência, há controvérsias no meio acadêmico e científico, mas aqui o Espiritismo já fala, desde o seu início,
é a relação entre saúde mental e doença física, né? Então, como nós estamos com raiva, guardando alguma mágoa, algum ódio dentro de nós acabamos deprimindo o nosso sistema imune, tanto espiritual quanto físico, né? Já é sabido da medicina chamada psicossomática, que associa determinadas emoções inclusive a órgãos-alvo, né? Ou seja, se a pessoa tem muita raiva, ela pode ter cometimentos no fígado, se tiver muito medo, no rim, e assim por diante, né? Existem estudos que falam que determinadas emoções que não foram trabalhadas, elas podem somatizar, vir a cometer o corpo físico, né? E é por isso a terapêutica do Mestre Jesus, né? A terapêutica do amor, a terapêutica do perdão, tanto na previsão de doenças mentais, emocionais e até mesmo físicas, né? Isso nós damos o nome de reforma íntima, né? É o nosso constante aprimoramento. E dentro das obras de Kardec, nós temos um relato muito interessante em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Em algumas traduções está no item B, né? Onde Santo Agostinho dá uma fórmula para todos nós mantermos a nossa imunidade física e nossa imunidade espiritual, através do processo de reforma íntima. Santo Agostinho nos dá a diretriz que antes de dormirmos, a gente faça uma revisão de todos os atos do nosso dia, desde o momento que a gente acorda até momentos antes de ir para a cama, né? E nessa revisão mental, a gente vai examinar como foi o nosso dia, né? Se durante o dia nós ajudamos as pessoas, ou se ofendemos alguém, se deixamos de fazer um bem, uma caridade que estava ao nosso alcance e não fizemos. Então, Santo Agostinho recomenda revisarmos a nossa conduta diária, né? A fim de nos analisarmos, né? Se nós perdemos a nossa paciência, tentar identificar o que causou, né? Qual foi o gatilho que desencadeou essa raiva momentânea, né? Essa agressividade que gerou em nós, né? Determinado evento, né? Então essa tática discutida e recomendada por Santo Agostinho, né, é bastante válida e até como processo de cura, no caso da reforma íntima. Porque sabemos, através da doutrina espírita, que os processos da doença, conforme for dito anteriormente, né, eles vêm se somando às nossas emoções e vão passando para o corpo espiritual até se manifestar no corpo físico propriamente dito. Então essa recomendação que é dada por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos é uma vacina espiritual, para que a gente não venha desenvolver tanto doenças mentais, espirituais e mesmo físicas, né? Esse é o verdadeiro procedimento da cura espiritual, né? É lógico que devido ao dia a dia, no convívio diário, né, o estresse é natural, né? Ele é até necessário para que a gente se mantenha alerta diante das ameaças, né? Sejam elas emocionais ou físicas. Então faz parte também esse mecanismo de defesa chamado luta ou fuga, né? Diante de uma ameaça nós tendemos ou lutar, né, contra essa ameaça ou até mesmo fugir. Isso explica aí a sobrevivência dos animais selvagens, né, coisa que nós herdamos, né? Então se um animalzinho está na savana africana e vê um leão, né, ou ele enfrenta esse leão ou ele sai correndo até por uma questão de sobrevivência, né? E nós trazemos os nossos leões diários, né? O convívio com o chefe, o convívio na família, o convívio com pessoas difíceis, né? Muitas vezes nós agredimos as pessoas no intuito de defendermos. Isso passa a ser uma coisa automática, né? E o processo da reforma íntima, recomendado por Santo Agostinho, faz com que a gente identifique, né, e possa momentaneamente trabalhar, né, esses gatilhos que fazem com que a gente perca o equilíbrio, né, o equilíbrio emocional e até possa ameaçar a nossa saúde. A recomendação do Mestre Jesus é mais enfática, né? Jesus, o Mestre, ele fala como recomendação, ele recomenda o perdão das ofensas, ele pede mais, ele fala que a gente tem que orar pelos nossos supostos inimigos, né, pelos nossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, né? Então o Mestre não pede apenas que nós perdoemos, né?
que é algo, sinceramente, é um desafio para todos nós, o perdão. Mas ele pede mais, além do perdão, ele pede para que nós oremos, né? E o Espiritismo vem explicar através da mudança de sintonia que a oração provoca, né? Que é a única forma de defesa em relação àquelas pessoas que vibram contrariamente para nós, né? Então, o Mestre Jesus, né, na sua sabedoria como mestre, né, já recomenda essa proteção, essa imunidade espiritual através da oração. Isso nós podemos fazer também na nossa casa, pelo menos uma vez por semana, né? Ou assistindo as preleções do CEF, ou até mesmo fazendo o Evangelho no lar, que é uma oportunidade bendita de nós termos o contato direto com a espiritualidade amiga. Nós pedimos a magnetização ou fluidificação da nossa água, né? Para que se contenha os elementos necessários para o seu reequilíbrio físico e emocional. E também faz parte da imunidade da nossa casa física e da nossa casa mental e espiritual. Então, o Evangelho no Lar, além da própria reforma íntima, né, são ferramentas que nós temos à nossa disposição, né, e que podemos, está ao alcance de todos, que nós podemos praticar pelo menos uma vez por semana. E é isso que nós vamos fazer agora, né? Como aqui no CEF a gente não fica somente na teoria, nós praticamos o que nós estudamos. Nós vamos, nesse momento, rogar a presença dos nossos mentores espirituais, os mentores do trabalho do CEF também, para que estejam conosco nesse exato momento. E pedimos aos mentores para que magnetizem a nossa água, já anteriormente preparada, com os elementos necessários para o nosso reequilíbrio físico, para o nosso reequilíbrio espiritual, para que nossa imunidade, tanto física quanto imunidade espiritual, possam ser amplificadas com a utilização dessa água, e que ao ingerirmos essa água, nós possamos receber, né, o equilíbrio, a lucidez necessária para que os espíritos depositem nesse copo d'água até o medicamento, né? Se porventura nós estivermos passando por um processo de doença física, pedimos que seja colocado na água o medicamento para ou tratar essa nossa doença física ou espiritual, ou até mesmo a cura, né? Se for de nosso merecimento. Então rogamos a espiritualidade amiga e emanamos também da nossa própria energia na magnetização dessa água. E como o Espiritismo existem várias terapêuticas, nesse momento nós rogamos a espiritualidade, né? Nossos mentores espirituais e os mentores do trabalho, para que nesse momento nós elevemos nosso pensamento a Jesus e possamos receber o passe nesse momento, né? Possamos receber a transfusão de energias amorosas da espiritualidade entre nós, para que nosso mentor possa nesse momento colocar a mão sobre a nossa cabeça, irradiando a luz do alto para iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações. Então, nesse momento nós vamos pensar em Jesus enquanto recebemos o que viemos buscar neste encontro. Então pensemos em Jesus e vamos recebendo os eflúvios diretos da espiritualidade superior, da espiritualidade amiga. Graças a Deus. Nós convidamos a todos a conhecer os demais trabalhos da casa, que estão orientados na descrição do canal. E também para quem puder participar presencialmente, né? Nós temos 3 reuniões semanais presenciais no Fraternidade de Ipiranga, na rua Jorge Moreira 115, né? Ela faz esquina com a Avenida Dom Pedro. Então nós temos os trabalhos domingo de manhã às 10 da manhã, presencial, né? Nós temos o passe expresso, assim como os demais dias, na segunda-feira às 19h30 e bem como na sexta-feira às 19h30. E também o trabalho virtual que aqui estamos acompanhando nesse momento, né? Então fica o convite para quem tiver oportunidade, né, de participar. Nós também fazemos o tratamento presencial dos animais, né, dos pets, né, para quem tiver necessidade e puder trazer o seu animalzinho de estimação para tomar o passe, né, presencial, né. Esse trabalho acontece todo domingo às 11h30 da manhã. Para quem não pode, não há problema, nós podemos acompanhar através da internet, né. A casa também oferece cursos, né, tanto a parte do estudo das obras de Kardec, quanto estudos de reforma íntima, né? Nós temos técnicas de reforma íntima que são ensinadas nas escolas do aprendizado do Evangelho, né? Então, quem tiver oportunidade, quiser e puder estudar virtualmente, né, inclusive falando, entre em contato através dos e-mails aí
que estão disponibilizados na página tanto do Facebook quanto das demais mídias sociais. Nós agradecemos a presença de todos e rogamos uma semana tranquila, uma semana de trabalho, uma semana de estudo e que possamos aí aumentar a nossa imunidade tanto física quanto a nossa imunidade espiritual. Encerramos o trabalho.